Um ato polêmico atribuído a um rapper americano repercutiu nas redes sociais, após centenas de cubanos correrem para pegar dinheiro na rua. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Coreia com K e narrado por mim, Peter Turguniev. Imagens registraram um momento inusitado. Centenas de pessoas correm e se aproximam de um carro, perto de um luxuoso hotel em Cuba. Isso foi no dia 16 de fevereiro, e um tumulto tomou conta das ruas após duas pessoas começarem a jogar notas de dólares ao ar. O ato se tornou motivo de indignação na internet em relação à situação cubana. Essa polêmica levou o governo do país a responder publicamente para tentar desmentir a versão inicial do boato. A população acreditava que o rapper norte-americano Tekashi 69, que estava hospedado no hotel Iberostar Grand Packard, seria o responsável pela distribuição do dinheiro para os cubanos. A cena foi filmada e divulgada nas redes sociais, e isso fez com que o Ministério do Turismo de Cuba tomasse a decisão de se pronunciar sobre o caso. Eles publicaram uma nota no site oficial se referindo ao acontecimento como incidente, ocorrido em Havana durante a visita privada do rapper e cantor e compositor. A nota ainda explicou que o tumulto foi provocado porque um grupo de seguidores do músico se aglomerou em frente ao hotel. O ministério ainda justificou a polêmica da seguinte forma: enquanto isso acontecia, soubemos que duas pessoas desconhecidas do cantor, uma delas fingindo ser ele, de forma desrespeitadora e com claros objetivos de provocação, atiraram notas à população. Por fim, os porta-vozes acrescentaram que os atos dessas duas pessoas não estão associadas ao rapper, que continua sua visita a Cuba. Tekashi, por fim, disse que não foi o responsável pela distribuição do dinheiro, confirmando que alguém havia se passado por ele. O curioso é que no perfil do Instagram do rapper existem vários vídeos que o mostram distribuindo bens valiosos. Entre esses bens estão malas Birkin, da marca de luxo Hermès, e fotos em que ele dorme num avião com maços e notas no colo. Além disso, segundo o jornal espanhol El Periódico, essa não foi a primeira vez que o cantor se envolve em polêmica. Seu histórico mostra um vasto problema com a justiça. De toda forma, essa polêmica em Cuba nos revela mais sobre o regime presente na ilha do que sobre a atitude atribuída ao rapper. Os cubanos, como sempre, sofrem com a miséria devido às políticas socialistas e ao fechamento econômico implementado pela ditadura. Entretanto, parece que a situação atual está se agravando. Fontes alegam que uma crise severa está aumentando a inflação no país, gerando dificuldades para a população, inclusive para a compra de bens básicos. Mas, infelizmente, essa tem sido a realidade da ilha há décadas. O regime de Cuba, liderado atualmente pelo ditador Miguel Díaz-Canel, está há mais de 60 anos cerceando a liberdade de seus moradores. O pequeno país é o maior exportador de refugiados e fugitivos políticos da América Latina. Mesmo assim, é inacreditável como toda essa barbaridade é amenizada pelos militantes e seguidores da esquerda política, intitulados de democráticos pela imprensa. E pior, é triste como inúmeros artistas intelectuais e políticos famosos que dizem tanto se preocupar com pautas sociais e com os mais pobres, não se importem com a miséria e opressão daquele povo. Em 2021, num contexto de crise sanitária e restrições autoritárias, ocorreram enormes protestos em Cuba, que deram aos defensores da liberdade uma esperança sobre o fim próximo do regime. As manifestações contra a ditadura começaram em 11 de julho daquele ano e se tornaram um acontecimento histórico na ilha. O governo reprimiu brutalmente os protestos, como toda ditadura. Sabe-se que mais de 5.000 pessoas foram presas e quase 200 estão desaparecidas. Entretanto, esses são os números oficiais, ou seja, na realidade eles devem ser bem maiores. Os cubanos sofrem com cortes de energia elétrica, falta de alimentos e de produtos básicos, além de mortes devido à falta de atendimento médico durante o período lá da Covid-19. Todos os cubanos são obrigados a seguir a cartilha do regime,
doutrinados desde a infância em escolas públicas, impedidos de ter contato com realidades fora da ilha. O pior é que todos esses problemas causados pelo regime socialista são injustamente atribuídos apenas ao embargo comercial dos Estados Unidos. Mas a verdade é que Cuba é livre para negociar com qualquer outro país do mundo. E a escolha do governo cubano foi pelo fechamento econômico de qualquer forma. Infelizmente, depois de tudo o que aconteceu em Cuba, aqui no Brasil, os simpatizantes da esquerda só sabem passar pano para essa absurda opressão estatal daquele regime ditatorial. A internet cubana é controlada, além de ter péssima qualidade. A divulgação de ideias contrárias ao regime também é proibida. É um país que persegue jornalistas, confisca celulares, invade casas para prender pessoas que ousam reclamar do que acontece lá. Entre os opositores da ditadura cubana, circula a seguinte frase: "Estávamos com tanta fome que comemos medo". A sua autoria é atribuída à cubana Ione Sanchez, uma dissidente hostilizada por militantes petistas quando esteve aqui no Brasil em julho de 2013. A ditadura na ilha continua forte devido aos bons métodos de controle, um forte aparato de propaganda, espionagem interna e repressão violenta contra qualquer pessoa que reclame do regime é algo corriqueiro. Além, logicamente, de tortura física, psicológica e retaliações a familiares dos acusados. O comunismo, portanto, não passa de uma utopia que vive vendendo sonhos, mas rapidamente entrega apenas pesadelos. De toda forma, é importante para nós, defensores da liberdade, desejarmos que todos os indivíduos sejam livres, mesmo aqueles que estão em países distantes. Por isso que um regime que justifica o cerceamento de liberdade de seu povo acaba justificando que outros governos façam o mesmo. O direito humano, que implica a autopropriedade sobre o próprio corpo, é algo absoluto e universal. Portanto, todo indivíduo tem esse direito, independente de classe social, religião, etnia ou país onde vive. Como já dizia William Allen White, liberdade é a única coisa que você não pode ter a menos que esteja disposto a dar para outras pessoas. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!